Continuando o nosso assunto sobre a questão do quadro de Pinet, a gente vai ver algumas aplicações desse quadro em exercícios, ok, gente? Nós temos aqui o slide genética, primeira lei de Mendel. Primeira questão. Observe o que se lê no rótulo de uma garrafa de Coca-Cola. Atenção, fenilcetonúricos, contém fenilalanina. A fenilcetonúria, a PKU, é uma doença hereditária transmitida por herança autossômica de um par de alelos, que impede o metabolismo do aminoácido fenilalanina, provocando seu acúmulo nos tecidos, inclusive no tecido nervoso. Em consequência, surge uma deficiência mental que é acentuada e é incurável. Assim, crianças fenilcetonúricas nos primeiros anos de vida, deve evitar alimentos que contêm fenilalanina, para não se tornarem deficientes mentais. Se um casal normal tiver um filho com essa doença, pode-se concluir que, para aplicar no quadro de Pinet, primeiro, se o casal é normal, a gente já sabe que eles são heterozigotos. Como nós não vamos aplicar aqui a letra F, eu escolhi a letra A para a gente colocar no quadro de Pinet. Nós temos aqui representado um casal heterozigoto para determinada característica que eu vou ter como base a fenilcetonúria. Colocando os alelos em cada quadrinho, nós vamos fazer a distribuição como se fosse pares ordenados. Nós temos aqui coluna e temos linhas, então nós vamos juntar as representações. Azão da primeira linha com azão da primeira coluna, fica azão, azão. Azão da primeira linha com azinho da segunda coluna, fica azão, azinho. Aí nós temos azinho, só que nós vamos tomar por base, colocar sempre primeiro a letra maiúscula. Nós não vamos colocar azinho, azão. Nós vamos colocar azão, azinho, só muda a posição. Azão, azinho e azinho com o outro azinho. Ok. Nós tivemos o quê? 75% normal, sendo que 25% normal homozigoto, 25% normal heterozigoto e 25% portador da fenilcetonúria. Que nós temos um azão, azão, dois azão, azinho e um azinho, azinho. Nós temos lá as opções. Nas opções diz o seguinte, que o gene causador da doença é dominante. Não, que o gene causador é o gene recessivo. Então, ele não é dominante. Os pais desse doente são homozigotos? Não, lá no início eu já disse que eles são um casal normal. Se eles são normal e tiveram um filho com a doença, então eles são heterozigotos. Na letra C diz o seguinte, há uma probabilidade de 50% para nascer outra criança doente? Não, não é 50%. E a última alternativa diz que em 12 crianças nascidas de casais como este, provavelmente 3 serão doentes. Eu marquei como a opção correta. Como que eu cheguei a essa conclusão? Vamos voltar lá para o quadro. Se um quadro onde tem quatro descendentes apresentou uma pessoa ou um descendente com fenilcetonúria, se em 4 eu tenho 1, em 12 eu tenho 3, eu fiz só uma regrinha de 3 aqui e em que cheguei à resposta. Logo, para cada 12 descendentes do casal, 3 sejam portadores de fenilcetonúria. Marquei lá no primeiro, na letra D, na opção D, está aqui marcadinho, certo? Vamos para a segunda questão. Numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelos. Plantas de flores vermelhas, cruzada com plantas de flores brancas, produzem plantas de flores cor-de-rosa. Do cruzamento entre plantas de flores cor-de-rosa, resultam plantas com flores. Aqui eu tirei a mesma, fiz a proporção da mesma forma. As flores brancas, elas são representadas pelo genótipo Vzão, Bzão. Então, eu peguei e retirei os alelos V, B na linha e VB na coluna. Fui fazer o cruzamento. Eu tive como resultado, Vzão, Vzão, está aqui. Vzão, Bzão, está aqui.
Vzão, Bzão e Bzão, Bzão. Eu tenho o quê? Tenho 25% flor vermelha, 25% flor branca e 50% flores rosa. Tá bem aqui. Das 3 cores, a que prevaleceu foi a cor rosa. Tá bem aí. Que é representado pelo genótipo Vzão e Bzão. Isso na segunda questão. Na terceira questão. De forma técnica e científica em laboratório especializado e de forma prática e cotidiana em criação de animais domésticos, são realizados cruzamentos que permitem verificar, de forma simples, a transmissão de características genéticas recessivas. Como o albinismo, que envolve apenas um par de alelos, suponha que um coelho macho não albino, com genótipo heterozigoto, nós já temos aqui o genótipo, foi cruzado com uma fêmea albina que tem esse genótipo aqui, homozigoto, só que recessivo. A partir desse cruzamento, a probabilidade de nascimento de um filhote albino qual é? Nós temos aqui, ó. Cruzamos o heterozigoto albino, azão, azinho, com o homozigoto recessivo, que é o que condiciona o albinismo. Então, nós tivemos o que aqui? Ó? Azão, azinho, azinho, azinho. Ó. Juntamos coluna com a linha. Aí, novamente aqui, priorizando sempre colocar primeiro a letra maiúscula. Azão, azinho e azinho, azinho. Tá aqui. Qual o resultado que nós temos aqui? Nós temos 50% heterozigoto como resultado portador heterozigoto mais normal, porque a gente sabe que o albinismo só se manifesta em dose dupla e é recessivo. E tivemos 50% albino. Aqui a letra C, a resposta correta. Na quinta questão. Na quinta questão, nós temos aqui a doença de Gaucher, que é uma doença autossômica recessiva. Ela afeta o metabolismo dos lipídios. O afetado, se não tratado, tem aumento do fígado, do baço, anemia. Tá aqui algumas características. De acordo com a questão, é correto afirmar que um paciente com esta doença transmite o gene defeituoso para... Tá aqui, seus filhos homens apenas, suas filhas mulheres apenas, 25% de sua descendência, 25% de sua descendência apenas, 50% ou 100% de sua descendência. Gente, como a doença de Gaucher, ela é uma doença autossômica recessiva, isso significa que uma pessoa portadora dessa doença, ela vai ter o genótipo Gzinho, Gzinho. Assim, todos os seus gametas carregarão uma cópia do alelo G. Portanto, um portador dessa doença transmitirá o alelo gene a 100% dos seus descendentes. Não quer dizer que todos os seus descendentes vão ter a doença, mas ele vai transmitir a 100%. Todos os descendentes dele vai carregar um gene da doença, ok? Então, a resposta correta é a letra E. Vamos lá, a opção correta é a letra E. Na sexta questão, vamos lá para o sexto item. Frutos com fenótipo violeta são os únicos resultantes de herança do tipo dominância incompleta entre cruzamento de plantas com fruto roxo e plantas com fruto branco. Foram obtidos de um cruzamento entre heterozigotos 48 plantas. Espera-se que a proporção fenotípica do fruto entre as plantas descendentes seja. Aí aqui eu tenho novamente, isso aqui é um caso de herança sem dominância. Eu tenho aqui novamente o quadro, certo, gente? Tenho aqui novamente o quadro. Nesse caso, a gente vai adotar Rzão para roxo, RB para violeta e Bzão para branco. O cruzamento foi entre plantas heterozigotas, então Rzão com Bzão. Plantas heterozigotas, violeta aqui, Rzão com Bzão. Eu vou ter como resultado Rzão,
Rzão, Bzão, Rzão, Bzão e Bzão, Bzão. Nesse caso aqui, nós temos o quê? Nós temos 50% das plantas roxas. Nós temos 50% das plantas violeta, que está aqui determinando a característica, e temos 25% branca. 25% branca, 25% roxa e 50% violeta. O que ele quer que você saiba? É que você descubra em 48 plantas qual a proporção fenotípica do fruto entre essas plantas descendente aqui. Se em 4 eu tenho essa proporção, a gente vai fazer 25% de 48. 25% de 48. Vamos ver aí. Aí vocês vão fazer o cálculo. Se em 100% eu tenho 48, em 25% eu tenho quantas? Você vai fazer e vai